Olá! Se você não me conhece, o meu nome é Serena Alves, eu sou professora de Arquivologia do Direção Concursos e estou aqui para fazer o nosso quarto simulado para a prova de escrivão da Polícia Federal. Professora, quarto simulado? Cadê os outros? Eu não fiz nenhum. Bom, se você não fez, você pode ir lá no meu Instagram, lá na bio, tem todos os links de todos os simulados, então você pode fazer o simulado fácil, intermediário, difícil, e esse é o muito difícil, né? E depois que você fizer, você pode vir aqui no YouTube e acompanhar o gabarito comentado, né? Fiz questão aí de comentar todas as questões, de destrinchar os assuntos para que vocês possam resolver as questões dos simulados e outras questões que porventura aparecerem aí durante o seu estudo e principalmente na sua prova, né? Bom, esses simulados, pessoal, é uma das iniciativas, né, que eu estou desenvolvendo diante do adiamento da prova de escrivão. Então, para que você não desanime daí, eu estou produzindo uma série de conteúdos para a gente se manter afiado até a prova, né? Porque não adianta nada você ter estudado anos aí, às vezes tem gente que está estudando há anos, né? Ou tem gente que está pegando aí pesado há alguns meses, desde o edital, né? E aí, por causa do adiamento, se você desanimar, não vai dar certo, né? Não vai ter um resultado positivo. Você tem que se manter afiado até a prova, você tem que se manter animado até a prova, tem que manter a constância. É isso que vai fazer com que você tenha um bom resultado na sua prova. Então, nós falamos, por exemplo, como é que eu acho que vai cair a arquivologia, né, na prova de escrivão. Então, eu analisei aí diante daqueles conteúdos antigos que foram cobrados no edital e dos conteúdos novos, como é que o examinador pode se comportar, né? Será que ele vai focar mais nos conteúdos novos, nos antigos? Se ele focar nos novos, como é que esses conteúdos vão ser cobrados? Então, essa análise tá aqui no YouTube. Eu também fiz uma outra análise falando o que eu acho mais importante que você estude em cada tema. Então, por exemplo, em relação aos princípios arquivísticos, eu te falei qual é o princípio que eu acho que mais cai, qual é aquele de maior relevância em provas de concursos públicos, né? Quais que são os pontos que você tem que prestar mais atenção quando você estiver estudando um SIGAD, um EARC, quando você estiver estudando os documentos digitais, né, a própria gestão de documentos, as normas de descrição. Então, cada conteúdo do edital ali, eu te falei, olha, foca aqui porque eu acho que vai dar bom. Essa análise também está aqui no YouTube. Fora isso, nós fizemos aí uma série, né, de 50 questões comentadas, voltadas para o edital da PF, tá, pessoal? Então, eu comentei 50 questões que refletem o conteúdo cobrado, né? Então, tem uma média ali de 3 questões por tema ali da sua prova. Então, você pode assistir aqui no YouTube também, pode assistir lá no Instagram. É uma ótima forma de você fazer uma boa revisão para a sua prova, já que cai todo o conteúdo do edital nessas questões, né? E, além disso, eu também já comentei sobre a Lei 8.159 de 91 aqui no YouTube. É a lei que fala sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Lei muito cobrado em prova, tá no seu edital, legislação arquivística, sempre cai a Lei 8.159. Então, por sugestão de vocês, né, eu pedi várias sugestões lá no Instagram, por sugestão de vocês, eu fiz aí um comentário da lei inteira aqui no YouTube. Então, eu fui lá no artigo 1º e falei, olha, esse artigo aqui cai. E ele cai dessa forma. Mostrei algumas questões, né? A gente comentou como é que o examinador se comporta diante de cada artigo. Então, também é um material muito interessante para você revisar a Lei 8.159 de 91. E agora nós estamos no nosso quarto simulado, né, pessoal? Já tivemos aí 3, né, de níveis diferenciados. Esse é o nosso último simulado e ele é de um nível muito difícil. Na verdade, não é que ele é, não é que ele é muito difícil, é que eu construí as questões, né, reuni as questões de uma forma que talvez causasse um pouco mais de dificuldade em vocês. Então, nos outros simulados, eu tentei pegar questões dos mais variados assuntos do seu edital, a depender do nível do simulado, né? Então, lá no nível fácil, eu peguei várias questões variadas, né? De um nível bem facinho, que você tinha que ter ali pouco conhecimento para poder fazer um bom simulado. No intermediário, eu dei uma pesada na mão, né? No difícil eu pesei mais ainda, mas no simulado número 4 eu não pesei a mão no sentido de colocar questões difíceis. O que eu fiz?
ao invés de colocar questões heterogêneas que tratam de diversos assuntos, eu foquei em assuntos específicos, só que de uma forma mais aprofundada, para ver como é que você se desenvolve aí nesses determinados assuntos que eu considero importantes para a sua prova, tudo bem? Ficou bacana o simulado, é um simulado mais complicado mesmo. O pessoal do simulado 3 estava falando, professor, nos outros simulados até coloquei a minha nota aqui embaixo para você, mas enfim, esse não vou colocar. Mas pessoal, é assim, essa é a hora de errar. Essa é a hora da gente aprender com os nossos erros. É a hora da gente fazer uma questão, errar mesmo e correr atrás para ver por que a gente errou. Talvez é falta de conteúdo, talvez seja o seu pensamento que foi alongado demais para responder uma questão que era mais simples. Talvez você está tendo uma interpretação incorreta sobre aquele tema. Então a hora de errar é aqui, a hora de tirar 0 no simulado é aqui. Porque daí você vai poder identificar os erros e consertar, né, até a sua prova. Então não se preocupe se vocês não estão indo bem. Muitas pessoas foram bem, o pessoal comentou lá no meu Instagram também. Falou, professora, estava assim, eu tive dificuldade nessa e nessa questão, mas de uma forma geral fui bem ou não. Mas, pessoal, qualquer resultado diante desses simulados é um resultado positivo. Porque só de você se dispor a estar aqui para fazer uma coisa que ninguém tá te mandando fazer, você tá fazendo o simulado porque você quer aprender, porque você quer testar, porque você quer entender em que nível que você está para sua prova, isso já é de grande valia. Desculpa, isso já é de grande valia. Isso já vai ser muito bom, já vai ser muito significativo no seu processo de construção do conhecimento em arquivologia, tudo bem? Então, parabéns para você, muito obrigada por ter acompanhado aí todos os simulados até agora e todos esses conteúdos, né, que eu venho colocando aqui, que eu venho colocando no Instagram. Obrigada aí por me acompanhar. E vamos então, sem mais delongas, para o simulado 4. Só mais uma coisa. Não esquece que o curso de arquivologia completo do Direção de Concursos, 15 aulas de arquivologia completamente voltadas para o edital da Polícia Federal, completamente voltadas para o edital. Além das 15 aulas, né, os PDFs, nós temos todos os PDFs em vídeo também, então você pode assistir as aulas também. Além disso, 15 testes de direção para saber se você está apto ou não a passar para a próxima aula. E um plus aí, pessoal, de 9 horas de aulas de questões gravadas só para a prova de escrivão da Polícia Federal. Então são quase 200 questões que eu comentei para você ali no mais aprofundado que eu podia fazer, né, da forma mais aprofundada que eu poderia comentar essas 200 questões. Então são 9 horas de aula só de questões para você poder fazer uma revisão aí também para sua prova. Então é um excelente curso, um excelente material, é um curso aprofundado, mais direcionado para sua prova, né? Não é que eu coloquei ali o conteúdo do mundo, eu coloquei o conteúdo do seu edital, voltado para a sua banca, completamente voltado para a sua banca, e ainda com aquela análise, né, que a gente faz para uma prova específica, né, que é uma prova de polícia. Tudo bem, pessoal? Bom, dito essas questões, vamos para o nosso simulado. Então, já falei demais aqui, vamos para o nosso simulado, que é isso que te interessa. Eu gosto de fazer essa introdução porque, às vezes, a pessoa chegou aqui e não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, eu gosto de falar o que a gente já teve, porque, às vezes, você perde uma ou outra coisa, né? Porque a gente não está na internet o tempo todo para ver o que a professora está postando no YouTube nem no Instagram, né? A gente estuda, né, pessoal? Então, é assim que funciona. Vamos lá para o nosso simulado. Espero que vocês tenham ido bem. Mais uma vez, coloquei o link aqui embaixo para você, se você não estiver conseguindo visualizar aí de uma forma bacana. Então, baixa aí, né? E vamos riscando, vamos comentando, vamos anotando o que a professora falar, porque cada ponto que eu falo aqui pode ser um ponto de prova para você. Pode ser um elemento que o examinador utilize na sua prova, tá bom? Então, vamos focar, vamos resolver as questões são mais densas mesmo. Então, vai precisar de muita atenção. Se quiser dar uma pausa aí, toma uma água, ó. Pausei. Brincadeira, pessoal. Nada a ver. Vamos lá. Eu vou fazer esse simulado rápido, porque meu marido acabou de vir aqui no meu escritório deixar essa torta de maçã aqui para eu comer. Então, eu vou fazer o simulado rápido para eu poder comer essa torta. Tá um cheiro aqui, gente. Não. Bem na hora que eu vou gravar, ele traz a torta. Olha pra vocês verem como é que funciona. É a minha recompensa por gravar o simulado pra vocês. Professora, que saco, agora eu quero torta de maçã.
Ah, é desse jeito, gente. Vou pedir para ele a receita e colocar aqui embaixo para vocês. Quem quiser a receita pode comentar aqui embaixo. E não esqueça de comentar o seu resultado. Sendo bom ou ruim, comenta aqui que eu quero saber como é que vocês estão indo. Questão número 1, simulado número 4, nível muito difícil, arquivologia. Assinale a opção que contém uma das diretrizes a ser obedecida no estabelecimento dos documentos de cunho arquivístico a serem arquivados em caráter permanente. Pessoal, ele quer uma opção que vai conter uma diretriz que tem que ser obedecida no estabelecimento dos documentos de cunho arquivístico a serem arquivados em caráter permanente, tudo bem? Em caráter permanente. Então, a gente tem que achar uma característica aqui, né, que vai conter uma diretriz que tem que ser obedecida no estabelecimento dos documentos que são recolhidos para o arquivo permanente. Olha só, a gente tem os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Ciclo vital dos documentos, tudo bem? Ok, professora, isso eu sei, até aí acertei. Bom, nos arquivos correntes, eu tenho os documentos que acabaram de ser criados ou recebidos para que alguma atividade institucional possa ser desenvolvida. Então, os documentos da administração pública, eles não são criados para registrar a história da instituição. Nem da privada, né, pessoal? Os documentos arquivísticos, eles são criados porque existe uma atividade que precisa ser desenvolvida e para que essa atividade institucional possa ser desenvolvida, eu tenho que registrar as informações, as ideias, os dados em algum suporte documental. Porque se eu não fizer esse registro, se eu não colocar essas informações, essas ideias, esses objetivos em suportes documentais, se eu não fixar a informação, como é que eu vou perpassar a informação para as outras pessoas que trabalham comigo? Não tem como, certo? Então, o documento arquivístico, ele é criado ou recebido para desenvolver alguma atividade, porque alguma atividade precisa ser desenvolvida, tudo bem? Aí, esses documentos, eles ficam onde? No arquivo corrente. O arquivo corrente é o meu setor de trabalho, é a minha mesa, é aquela pilha de documentos que eu estou aqui para dar andamento, aquela pilha de processos que precisam da minha atenção para desenvolver alguma demanda, ou é a caixa de entrada do meu sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, que tem lá, né, os processos que precisam de andamento. Então, o meu arquivo corrente, ele vai ser o meu setor de trabalho, né? Ele vai conter os documentos que precisam de algum andamento para desenvolver alguma demanda, tudo bem? Depois que esses documentos cumprem os objetivos pelos quais eles foram criados, depois que esse objetivo é atingido, que a função precípua, ela é atingida, esses documentos podem ser eliminados diretamente do arquivo corrente, eles podem ser transferidos para o arquivo intermediário e eles podem ser recolhidos para o arquivo permanente. Se eles forem eliminados diretamente do arquivo corrente, tudo bem. Isso quer dizer que a CEPAD, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, decidiu que esse documento, após cumprir as suas funções, ele não tem mais valor institucional, ele não vai mais ser útil para ninguém por causa do seu conteúdo, tudo bem? E aí ele vai ser eliminado diretamente do arquivo corrente. Mas, pessoal, pode acontecer também desse documento ser transferido para o arquivo intermediário. Em que caso eles vão ser transferidos? Bom, se ele cumpriu as funções pelas quais eles foram criados, né? E aí eles são transferidos para o arquivo intermediário, quer dizer que esses documentos ainda podem vir a ser úteis para a instituição. Vamos supor que eu criei um processo, né? Eu utilizei o processo ali, resolvi minha demanda e ele foi transferido para o arquivo intermediário. Ele vai ficar lá 5 anos no arquivo intermediário. A tabela de temporalidade definiu que ele vai ficar 5 anos lá no arquivo intermediário. Aí, pessoal, beleza, tá lá no arquivo intermediário, né? Eu tô aqui no meu arquivo corrente, já não tenho mais responsabilidade sobre aquela documentação. Quem tem responsabilidade sobre aquele processo é o pessoal lá do arquivo intermediário. Mas vamos supor que eu tô aqui resolvendo uma demanda e falo assim: eu já resolvi essa demanda aqui, ou eu já resolvi uma demanda parecida e tá no processo que foi transferido para o arquivo intermediário. Eu vou ligar lá e vou pedir para ter acesso àquele documento para eu consultar. Aí o pessoal do arquivo intermediário vai disponibilizar o documento para consulta e essa demanda vai poder ser resolvida com base nesse processo que foi transferido para o arquivo intermediário. Então, os documentos que estão no arquivo intermediário, eles ainda estão exercendo as suas funções primárias, só que um valor primário diminuído, né? A frequência de uso ela não é alta, mas a possibilidade de uso ainda existe.
Então, por isso que esses documentos ficam no arquivo intermediário, beleza? Esse é o segundo caso. O terceiro caso, pessoal, é se os documentos forem recolhidos diretamente para o arquivo permanente. Quer dizer que eu tenho um documento que foi produzido para desenvolver uma atividade ou recebido, e após o findar dessa atividade, o que acontece? Eles são recolhidos para o arquivo permanente. Por que eles são recolhidos para o arquivo permanente? Porque, pessoal, eles já cumpriram as funções pelas quais foram criados, agora as funções primárias deles se encerraram e ele não tem mais nenhum valor para a instituição em termos administrativos, fiscais e legais. O valor que ele vai ter para a instituição agora é um valor secundário. Esse documento ele vai ter características históricas, características culturais, informativas, probatórias. Então, o valor primário que ele tinha, que estava repleto aí de características administrativas, fiscais e legais, se findou. E agora ele adquiriu uma nova importância para a instituição. Ele está servindo a administração agora, só que de outra maneira, por outra função, de outro modo. Ele está servindo a administração a partir das características históricas, culturais, probatórias ou informativas que com certeza ele possui para ter sido recolhido para o arquivo permanente. Então essa é a movimentação do ciclo vital dos documentos, né? Lembrando, depois que os documentos são transferidos para o arquivo intermediário, se eles forem, eles podem ser eliminados diretamente do arquivo intermediário também, né? Depois que passar do tempo definido pela tabela de temporalidade, e eles podem ser recolhidos para o arquivo permanente também. Então, o recolhimento, ele ocorre do corrente para o permanente e do intermediário para o permanente, tudo bem? Recolhimento ocorre sempre que o destinatário for o arquivo permanente. E a transferência só ocorre do arquivo corrente para o intermediário, tudo bem? Bom, e aí onde é que eu quero chegar? O que eu quero explicar para vocês? Por que eu expliquei toda essa movimentação, né? A importância de cada documento em cada fase do ciclo documental e o que acontece com cada documento, né, em cada fase. Eu queria te explicar isso, pessoal, porque aqui a questão está falando basicamente assim: por que a gente recolhe os documentos permanentes? Ele quer alternativa que indique o motivo pelo qual a gente recolhe os documentos para o arquivo permanente. Professora, mas você tinha que explicar tudo isso? Pessoal, eu tenho que explicar tudo isso, porque a gente está aqui no YouTube fazendo um simulado. Muitas pessoas só têm esse material aqui para estudar. Então é muito fácil eu vir aqui e falar para você: pessoal, o motivo pelo qual a gente recolhe o documento está aqui nessa alternativa aqui. E aí a gente passa para frente. Mas o meu objetivo aqui não é esse. Meu objetivo é trabalhar o conteúdo com você. Então, por isso que eu expliquei a movimentação, por isso que eu expliquei por que cada documento fica em cada fase e o que acontece com esses documentos em cada fase. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos achar a alternativa que determine por que os documentos são recolhidos para o arquivo permanente, tudo bem? Pessoal, os documentos são recolhidos para o arquivo permanente por causa da frequência de utilização dos dados e informações registrados nos documentos? Ou é porque o fato de determinados documentos conterem assinatura dos agentes ou diretores das instituições públicas? Ou não, é por causa da preservação dos documentos devido ao seu valor primário? O que vocês acham? Qual a alternativa que vocês colocaram aí? Vou começar de baixo para cima. Pessoal, os documentos são recolhidos para o arquivo permanente, a letra E aí, porque todo e qualquer documento com produção anterior ao século XIX tem que ser recolhido para o arquivo permanente? Os documentos muito antigos, né, anteriores ao século XIX, aí, eles têm que ser recolhidos? Não necessariamente, pessoal, porque o fato de um documento ser antigo não quer dizer que ele tem que ser recolhido, não. A gente tem documentos aí que são antigos e que podem ser eliminados com um ano desde a sua produção. Então, o fato do documento ser antigo não é um fator um fator a ser levado em consideração, né, para que esse documento seja recolhido no arquivo permanente, não. Letra E, incorreta. Letra D. Os documentos definidos pelos acionistas da instituição como sendo de valor histórico? Então, eu recolho os documentos para o arquivo permanente. Eu digo que aquele documento tem valor secundário porque os acionistas disseram que ele tem valor secundário? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver. Não é a alta administração que decide se o documento possui ou não valor secundário para a instituição.
Letra C, a preservação dos documentos de valor unicamente primário. Pessoal, no arquivo permanente, eu só tenho documento de valor secundário, eu não tenho documento de valor primário. Os documentos de valor primário, eles pertencem aos arquivos correntes e aos arquivos intermediários, tudo bem? Os documentos só são recolhidos para o arquivo permanente se eles possuírem características históricas, culturais, probatórias e informativas, que compõem o valor secundário e não o valor primário. Então, C, incorreta. O fato de determinados documentos conterem a assinatura dos agentes e diretores das instituições públicas. Pessoal, se eu for recolher para o arquivo permanente todo documento que tem assinatura de agente e diretor de instituição pública, eu vou recolher todos os documentos para o arquivo permanente. Isso não faz sentido, tudo bem? Bom, então não sobra a letra A, né? Espero que ela esteja certa. A frequência de utilização dos dados e informações registrados nos documentos. Isso é um fator relevante, pessoal, para a gente recolher os documentos para o arquivo permanente? Sim, é um fator relevante. Olha só, a frequência de utilização dos dados e informações registrados nos documentos. Então, pessoal, se eu estou utilizando ali os documentos, né, se a frequência que eu utilizo aqueles documentos, né, se a informação, né, que eu estou registrando ali, ela tem um caráter permanente, esse é um fator que eu tenho que levar em consideração, né, para recolher esse documento para o arquivo permanente. Vamos ler o enunciado de novo e encaixar na alternativa. Assinale a opção que contém uma das diretrizes a ser obedecida no estabelecimento dos documentos de cunho arquivístico a serem arquivados em caráter permanente, a frequência de utilização dos dados e informações registradas nos documentos. Então, o quanto eu estou utilizando aquele documento, a frequência que eu utilizo naquele documento, é um fator que eu considero para recolher esses documentos para o arquivo permanente. Além disso, o que está registrado, o conteúdo do documento, é um fator a ser levado em consideração. Por quê? Eu só recolho os documentos, eu só guardo permanentemente os documentos que tiverem características históricas, culturais, probatórias ou informativas. Os documentos que tiverem características administrativas, fiscais ou legais, ou seja, cujos conteúdos tiverem características administrativas, fiscais ou legais, eles não devem ser recolhidos, porque eles não são de valor secundário. O conteúdo não permite esse recolhimento, tudo bem? Então, tanto a frequência de uso quanto o conteúdo, o que está registrado no documento, são fatores que eu devo levar em consideração para poder fazer esse recolhimento. Tudo bem? Então, número 1, gabarito, letra A. Questão número 2. Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue os próximos itens. A natureza e as particularidades dos diferentes suportes da informação. Então, a natureza e as particularidades dos diferentes suportes da informação exigem uma aplicação diferenciada de cada função arquivística. Pessoal, ele está falando, eu tenho ali as funções arquivísticas, né? As 7 funções arquivísticas. Ele está falando que eu tenho que pegar essas 7 funções arquivísticas e aplicar de maneira diferente, a depender da natureza e do suporte da informação. Isso tá certo, pessoal? Eu tenho tratamento diferenciado por causa da natureza e do suporte da informação? O que é a natureza dos documentos, pessoal? A natureza dos documentos é se os assuntos se os documentos são especiais ou especializados, tudo bem? A natureza dos documentos dita que os documentos podem ser especiais ou ser especializados. Se eles são documentos especiais, quer dizer que eles foram produzidos em suportes diferentes dos suportes convencionais. Se eles são especializados, quer dizer que aqueles documentos, aquele conjunto documental, eles são especializados em determinado assunto. Por exemplo, documentos que tratam da professora Serena Alves. Então, são documentos especializados na Serena Alves, tudo bem? Então, em relação à natureza, é isso. Em relação ao suporte, se o documento foi registrado numa folha de papel ou se o documento foi registrado num tecido ou numa pedra. É o material em que a informação está registrada.
Dito o que é natureza e o que é suporte, a questão está falando que as funções arquivísticas, elas são aplicadas de uma maneira para determinados suportes, de uma maneira para determinada natureza de documentos e de outra maneira para outros suportes e para outras naturezas dos documentos. Eu não tenho essa diferenciação, pessoal. O documento arquivístico, a gente vai tratar o documento arquivístico, a gente vai aplicar as funções arquivísticas, independente de qual suporte a informação está registrada, independente da natureza desses documentos. Todas as funções arquivísticas, elas vão ser aplicadas da mesma forma em qualquer suporte documental, em qualquer natureza dos documentos, tudo bem? A gente não faz essa diferenciação. O examinador ama cobrar esse tipo de questão. Tem milhões de questões aí, milhões não, tá? Tô exagerando, beleza. Tem muitas questões que cobram falando que tais procedimentos arquivísticos, eles devem ser aplicados de forma diferente se for nesse ou nesse suporte. E não é, pessoal, a gente não tem essa diferenciação não, tá? Questão aí número 2, incorreta. Outra coisa que o examinador adora falar é que por causa da questão do uso de tecnologias, né, na produção dos documentos, agora os procedimentos arquivísticos, as funções arquivísticas, né, elas não são mais necessárias, porque agora tudo é digital. Pessoal, nada a ver, a gente tem produção de documento do mesmo jeito, o que nos importa é a produção da informação. O material em que a informação está registrada, de nada nos interessa, pessoal. O que importa é que a gente está produzindo e recebendo para desenvolver uma atividade. Em qual suporte, em qual meio, não nos interessa, tudo bem? Então, os procedimentos são os mesmos, a gestão é a mesma e tão necessária quanto, se não mais, tá bom? Então, questão número 2 incorreta, vamos para número 3. Arquivo é a guarda sistemática de informações que servirão de base para pesquisas futuras. A esse respeito, julgue os itens que se seguem. A descentralização dos serviços de arquivo caracteriza-se pela manutenção, em mais de uma unidade organizacional, das atividades de guarda de documentos, de controle, de coordenação, de orientação e normativas. Pessoal, a descentralização dos serviços de arquivo, ela vai caracterizar, pessoal, a guarda de documentos, o controle, a coordenação, a orientação e as normativas? Ou não? Quando eu descentralizo os serviços de arquivo, por exemplo, ao invés de ter um arquivo só na instituição, eu posso criar mini arquivos, eu posso descentralizar. Então, os arquivos, por exemplo, de uma determinada área, eles vão ficar lá no setor X, os arquivos de outra área vão ficar no setor Y, a gente vai descentralizar a guarda desses documentos. Então, a guarda, eu já sei que é um fator, né, que é consequência da descentralização. Beleza. Agora, se eu descentralizo o controle, a coordenação de orientação e de normativas, eu também descentralizo? Não, pessoal. Não. Eu não faço isso aqui, ó. Eu não faço. Não é porque eu descentralizo que eu tenho procedimentos diferentes para esses arquivos, não. Se eu descentralizo, é mais um motivo para eu deixar os procedimentos, as normativas, as orientações, né, o controle da forma mais padronizada possível. Porque se eu descentralizar e deixar que cada arquivo desse tenha procedimentos específicos para suas atividades, vai virar uma bagunça, né? Cada um vai fazer de um jeito e nada vai funcionar de forma padronizada. E a gente ainda está falando aqui, apesar da descentralização, a gente ainda está falando aqui de um mesmo fundo documental, de uma mesma instituição, tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui. Garganta aqui doeu. Então, o fato de eu descentralizar os arquivos não quer dizer que eu vou descentralizar o controle, a coordenação, a orientação de normativas, nem nada disso. Os procedimentos eles têm que ser o mais padronizado possível e levando em consideração, né, que
esse é um fator super importante para que as atividades possam, né, fluir da mesma maneira em todas as unidades do arquivo que estão descentralizadas. Mas a guarda vai ser descentralizada sim. Então, vamos reler. A descentralização dos serviços de arquivo caracteriza-se pela manutenção em mais de uma unidade organizacional das atividades de guarda de documentos. Até aí, beleza, até aí tudo bem. Agora, de controle, de coordenação, de orientação e de normativas, não. Tudo bem? A gente vai ter, para essas 4 características aí, ordens emanadas aí, provavelmente, de um arquivo central. Tudo bem? Então, questão número 3, incorreta. Vamos para a questão número 4. Gente, esqueci de falar da questão número 3, essa questão está muito voltada para o protocolo, viu? Quando as bancas cobram essa questão de centralização, descentralização, elas sempre relacionam a protocolo, então fica ligado nisso aí. Questão número 4. Acerca do gerenciamento da informação e da gestão de documentos aplicados aos arquivos governamentais, julgue os itens subsequentes. As políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões das políticas públicas informacionais. Vamos por partes? Depois a gente analisa o resto. Pessoal, ele está falando que as políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões das políticas públicas informacionais. Então, ele está falando que as políticas públicas arquivísticas estão aqui e que as políticas públicas informacionais estão aqui. Tudo bem? Ele tá falando que essa tá dentro dessa, tá bom? Tá certo? Tá certo, pessoal. Uma política pública arquivística, ela pode envolver, por exemplo, uma política pública de acesso, que vai estar dentro de uma política pública arquivística. O que é maior? Política pública de acesso ou política pública arquivística? Política pública arquivística, porque dentro de política pública arquivística, eu posso ter uma política de acesso, uma política de preservação, uma política de gestão. Então, eu tenho várias políticas dentro de uma política pública arquivística, certo? E dentro dessa política pública arquivística, eu tenho algo maior, que é uma política pública informacional. Dentro de política pública informacional, eu posso ter política pública arquivística, eu posso ter política pública biblioteconômica, museológica. Então, essa estruturação que ele está falando aí nessa primeira parte do item, né? Você tem que observar o que é maior. Olha só, o maior mesmo é política pública em si, certo? Dentro de política pública em si, eu posso ter uma política pública informacional e outras diversas políticas públicas relacionadas a diversas outras áreas. Dentro de política pública informacional, eu posso ter uma política pública arquivística, mas eu também posso ter uma biblioteconômica, uma museológica, beleza? Mas se você tiver uma política pública arquivística, dentro dessa política pública arquivística, você pode ter uma política pública relacionada ao acesso, à preservação, e aí a gente vai hierarquizando, tudo bem? Você tem que pensar de uma maneira assim, bem grande, o que está dentro de quê? Tá bom? Sempre pensando que se você tem uma política, para ela estar dentro de outras políticas, você tem que pensar se não tem outras políticas que se relacionam a essa política que você pensou primeiro. Eu sei que é um pouco complicado, mas olha só, vou tentar esquematizar aqui para você. Eu tenho aqui uma política pública de acesso, certo? Uma bolinha aqui. Dentro da política pública de acesso, eu vou ter uma política pública arquivística, tá bom? E dentro da política pública arquivística, eu vou ter uma política pública informacional. E dentro da política pública informacional, eu posso ter uma política pública em si, tá bom? Então, essa hierarquia que eu tentei aqui fazer com as mãos para você. Então, você sempre tem que pensar que aqui, ó, vou até mudar de cor aqui pra gente poder, pra ficar melhor para você poder visualizar. Olha só, dentro de política pública de acesso, eu não posso ter política pública de preservação, política pública de gestão? Pois é. Então, dentro da política pública de arquivo, que é essa que está aqui, eu posso ter diversas outras políticas públicas aqui dentro. E dentro da política pública de arquivo, pessoal, eu posso ter somente uma política pública de arquivo, tá bom? Aí, dentro dessa política pública de arquivo, eu vou ter políticas públicas menores para desenvolver atividades específicas. Mas aqui eu posso ter uma política pública informacional, eu posso ter uma política pública museológica, tudo bem? Ó, informacional aqui não, biblioteconômica.
biblioteca econômica, uma política pública museológica, tudo dentro de política pública de informação, tudo bem? E dentro de política pública de informação, eu vou ter uma política pública de forma geral, e dentro de política pública de forma geral, eu vou ter outras políticas aqui em cima. Então, é sempre pensar numa hierarquia de normas, tá bom? O que está dentro do outro. Então, quando a questão fala que as políticas públicas arquivísticas constituem uma das políticas públicas informacionais, tá super correto, ó. Política pública arquivística aqui e política pública informacional aqui. Olha aqui, a arquivística está dentro de informacional. Professora, seu desenho está horrível. Tudo bem, está horrível, vou apagar aqui. O importante, pessoal, é que vocês entendam, tudo bem? Esse pensamento que vocês têm que ter quando vocês forem identificar uma política pública, tá bom? Para você ver o que está acima e o que está abaixo. O que outras políticas relacionadas podem ou não agregar naquele âmbito ali que você está analisando. Então, primeira parte da questão certinha. Aí ele continua falando. No Brasil, as políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas no âmbito das políticas públicas de informação existentes. Aí você vai falar assim, professora, tá certo. Você falou que uma política pública arquivística está dentro de uma política pública informacional. E é exatamente isso que o examinador está colocando. Ele falou que no Brasil, as políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas no âmbito de políticas públicas informacionais que já existem. Tá certinho. Aí eu vou te falar que não tá. A questão está incorreta. Professora, mas você acabou de falar que uma está dentro da outra, como é que você está falando que está errado? Pessoal, olha aqui, ó, o que ele coloca. No Brasil. E no Brasil as coisas funcionam como deveriam funcionar? Não funcionam. Então, pessoal, o que eu tô te falando é basicamente que uma política pública arquivística, ela não leva em consideração as políticas concebidas e implementadas no âmbito das políticas públicas informacionais. Elas são criadas de forma isolada, sem levar em consideração outros elementos, como as políticas públicas informacionais. E a gente tem políticas desconexas, né? Políticas fora do padrão, que criam ali, que preconizam certos tipos de ações, né, que não vão de encontro com políticas informacionais que já existem, né? É muito comum isso no Brasil, as pessoas não observam o todo quando vão desenvolver alguma atividade. Então, como ele coloca aqui no Brasil, a questão tá incorreta, pessoal. Eu sei, dói, né? Dói, mas é isso mesmo, pessoal. No Brasil, as políticas públicas arquivísticas, elas não são concebidas e implementadas no âmbito das políticas públicas de informação existentes. O professor José Maria Jardim, num de seus artigos, ele fala muito sobre políticas públicas, ele faz justamente essa crítica, né, que as políticas públicas arquivísticas, elas não levam em consideração as políticas públicas de informação que já existem, tudo bem? Então, questão aí incorreta. Eu sei que dói, mas é isso aí mesmo. Pessoal, questão número 5. O EARC Brasil é um sistema gerenciador de bases de dados estruturados, desenvolvido segundo os princípios da arquivística, com regras de acesso, formatação e validação que buscam garantir a integridade dos dados. Esse é o conceito, pessoal, de EARC Brasil. O EARC Brasil é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Isso aqui, tudo que ele coloca para você é balela. Isso não faz referência ao EARC Brasil, pessoal. O EARC Brasil, ele é um modelo, um instrumento que, eu vou colocar assim, em outras palavras, tá? Não vou falar que é um modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, não, porque isso aí vocês leem. Só se jogar no Google, você vai ver que EARC Brasil é isso. Vou falar assim, de uma forma bem lúdica, para ver se vocês conseguem assimilar melhor, tá bom? Eu tenho gestão de documentos convencional, ok? Eu tenho que fazer a gestão de documentos, porque se eu não fizer a gestão de documentos, eu não elimino, eu não sei por quanto tempo cada documento deve ficar em cada fase do ciclo documental, eu não sei o que deve ser recolhido, quando deve ser recolhido, eu não sei o que eu tenho, eu não sei nada. Então, eu tenho que fazer a gestão documental e convencional, nos portos convencionais, tudo bem? Papel.
Aí, agora, a gente não está criando, a gente não está produzindo documento no papel. A gente está produzindo os documentos digitalmente, não é? A gente não está utilizando hoje a produção a partir de sistemas informatizados? Pois é, a gente não está criando no computador de forma digital? Pois é, só que essa gestão que eu falei que tinha que ter no suporte convencional, ela deve permanecer, ela deve continuar quando a gente cria os documentos no computador, quando a gente cria os documentos digitalmente, tudo bem? Então, a mesma gestão que eu fazia lá com os papéis, eu tenho que fazer no computador. E essa gestão no computador, ela tem que chamar, né? Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Nada mais é do que a mesma gestão de documentos que eu fazia lá no suporte documental, só que levando em consideração as características dos documentos produzidos digitalmente, tudo bem? Então, isso que é um sistema de gestão arquivística de documentos. O eArc Brasil entra onde, professora? O eArc Brasil, ele é um modelo que vai falar, olha, para o seu sistema informatizado de gestão arquivísticos, esse requisito aqui, ó, é obrigatório que o seu sistema tenha, porque é importantíssimo. Por exemplo, plano de classificação. É importantíssimo que o seu sistema informatizado de gestão arquivística de documentos tenha um plano de classificação. Se ele não tiver um plano de classificação, não tem classe, não tem temporalidade, não tem arquivo corrente intermediário permanente, não tem eliminação, não tem recolhimento, tem nada. Então é muito importante que o seu SIGAD, que o seu Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, tenha um plano de classificação. Mas é facultativo que ele tenha essas características aqui, ó, essa característica aqui. Pode ou não ter, mas essa outra característica aqui é altamente desejável que ela tenha no seu SIGAD. Então, pessoal, o eArc vai fazer isso. Ele vai te falar quais são os requisitos que um SIGAD tem que ser para ser um SIGAD, para a gente poder falar que é um SIGAD. Porque, pessoal, tem como você produzir e receber documentos digitalmente sem levar em consideração a gestão de documentos. Se eu crio aqui no meu computador 1000 aulas para vocês no Direção Concursos e não tem uma gestão dessas aulas, eu estou simplesmente acumulando os documentos no meu computador. Assim como eu acumulava documentos aqui na minha gaveta, tudo bem? Sem gestão, não tem procedimento nenhum. Então, eu posso ter uma gestão, eu posso ter uma produção e uma recepção de documentos digitalmente sem gestão, mas isso não nos interessa. A gente tem que ter uma gestão arquivística de documentos. E para que a gente tenha uma boa gestão arquivística de documentos digitalmente, a gente vai utilizar o eArc Brasil, que é um modelo que vai definir quais pontos aí são relevantes e em que nível eles são relevantes para a gente ter um bom SIGAD. Tá bom? É isso. É basicamente isso. Ficou mais claro agora o que é um eArc Brasil? O que é esse modelo de requisitos? É um modelo, pessoal, um instrumento, você pode ver aí, baixar o eArc Brasil, modelo que vai definir, né? Olha, esse requisito aqui é importante que você tenha no seu SIGAD. Esse aqui, ó, mais ou menos, é facultativo. Se você tiver, ótimo, mas se não tiver, entendeu? Então, é um modelo que vai nos guiar para que a gente tenha um bom SIGAD. Do contrário, a gente só vai ter uma bagunça ali digital acumulada e isso não nos interessa, tudo bem? Espero que tenha ficado mais claro aí. Essa definição aqui que ele deu não tem nada a ver e a gente tem uma questão incorreta mais uma vez. Questão número 7. O diagnóstico da situação arquivística constitui ação a ser implementada por um sistema arquivístico. O que é diagnóstico arquivístico? Comentei aí em diversas oportunidades, em todos os simulados eu acho que eu falei de diagnóstico arquivístico. Pessoal, o diagnóstico arquivístico é um instrumento, uma ferramenta que o arquivista tem para conhecer uma documentação que foi produzida, utilizada e acumulada. Produzida, utilizada e acumulada. Ou seja, uma documentação, um conjunto documental que não teve tratamento nenhum. Então, o que acontece quando os documentos são produzidos, utilizados e acumulados? Vai criando, né, um espaço, geralmente no porão ali das instituições, no andar que ninguém vai, né, com aquele tanto de documento que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe se pode ou não eliminar, se tem documento permanente ali ou se não tem, se os documentos precisam ficar guardados e por quanto tempo esses documentos precisam ficar guardados. É isso que é uma massa documental acumulada. E esse é o resultado de produzir, utilizar e arquivar sem procedimento arquivístico. Ah, professor, e aí, o que faz com essa documentação?
utiliza o diagnóstico, que é a ferramenta que a gente tem para entender o que é aquela documentação ali. Entendendo o que é aquela documentação, a gente pode dar um prognóstico, né? Uma solução para aquele conjunto documental. Então a gente vai entender quantos documentos que compõem aquele fundo documental, né? Que foram acumulados ali. A gente vai entender qual que é o estado de conservação, se eles já receberam ou não algum procedimento arquivístico, né? Provavelmente não. Qual que é a forma, o formato, a espécie, estágios de evolução, né, os gêneros documentais que envolvem aquela massa documental. A gente vai entender quais são as funções da entidade, né, da instituição ao longo do tempo. A gente vai entender a estrutura organizacional da instituição. Então, a gente vai ali fazer um raio-x daquela documentação. A gente vai entender a instituição ao longo do seu ciclo de vida, né, desde quando a instituição foi criada, né, quais são as mudanças estruturais ali que ocorreram, inclusive com a documentação, essa documentação já foi movimentada, não foi? Então a gente vai entender ali todas essas informações que vão nos ajudar a dar uma solução para aquela massa documental acumulada. Isso que é um diagnóstico, tudo bem? E ele está falando aqui que o diagnóstico da situação arquivística constitui uma ação a ser implementada por um sistema arquivístico. Eu falei isso para você? Só não. O diagnóstico, quem vai utilizar somos nós, arquivistas. Nós vamos utilizar um diagnóstico para chegar, talvez, no ponto de propor um sistema arquivístico, de propor a criação de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, tudo bem? Então, na verdade, o sistema arquivístico ele poderá ser uma consequência da aplicação do diagnóstico e não o contrário. Então, por isso que a gente tem uma questão incorreta. Questão número 7. A função precípua dos arquivos públicos permanentes engloba a difusão cultural e a assistência educativa. Ele está falando que a função precípua, a função principal dos arquivos permanentes, vai englobar a difusão cultural e assistência educativa. Aí você vai falar assim, professora, eu já vi uma questão que fala que a difusão cultural, assistência educativa e o acesso são atividades do arquivo permanente. Eu vou te falar, eu sei qual questão que é essa, a questão tá super certa mesmo. Nos arquivos permanentes, né, que a gente vai ter aí o conjunto documental, né, que representa a instituição a partir de suas características históricas, culturais, probatórias e informativas, a gente vai ter atividades de difusão cultural, né, por exemplo, chamar uma escola para poder ir lá conhecer o acervo da instituição, produzir ali folder, panfletos, né, instrumentos que vão divulgar aquele acervo documental, tudo isso é difusão. Também vou ter uma assistência educativa nos arquivos permanentes a partir daquele conjunto documental, sim. São atividades do arquivo permanente, mas não são precípuas. A difusão, a assistência educativa, a produção de instrumentos de pesquisa não são funções precípuas do arquivo permanente. A função precípua do arquivo permanente, primeiro é continuar servindo à administração e depois é dar acesso aos seus documentos, tudo bem? Então, falar que difusão cultural e assistência educativa são atividades do arquivo permanente, super correto. Falar que são as principais funções do arquivo permanente, incorreto. Questão número 7, errada. Essa dói, né? Essa é de matar. Mas pessoal, eu coloquei para vocês ficarem espertos. E sim, tô vendo que todas as questões estão incorretas. Sim, fiz novamente. Simulado número 3, todas as questões eram incorretas. Simulado número 4, tá indo do mesmo jeito. Eu fiz de propósito novamente, porque eu quero que você confie no conhecimento que você adquiriu. É muito fácil eu colocar uma questão correta aqui para você assinalar e a gente não absorver nada disso. Então eu prefiro colocar uma questão incorreta para justamente utilizar desse artefato para te enganar, para você ver se você tá ligado ou não no tema. Se você tá ligado, quando você bate o olho numa questão, se você está ligado na possibilidade daquela informação não estar de acordo com a realidade. A gente aprende muito mais com questões erradas, pessoal. E eu coloco aqui também para você perceber que não importa se você tem todas as questões da sua prova incorretas. O que importa é o seu conhecimento diante daquelas questões. Não ligue para isso. Não existe mais essa história de examinador colocou 2 certas, então a última é errada. Não tem mais isso, tá bom?
A gente tem que ler a questão, analisar a questão independente das outras questões. E vocês sabem responder. Então não precisa ter medo disso. Então por isso que eu continuei aqui colocando o gabarito como incorreto, tá bom? Até agora, né? Vamos ver se vai até o final. Pessoal, questão número 8 de legislação arquivística. Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e a transferência dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal, no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar acesso aos documentos sob sua guarda. Ele está falando aqui que compete, né, aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e a transferência dos documentos produzidos pelo Poder Judiciário Federal. Tá certo, né, pessoal? Não tá certo, porque compete aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal, e não a transferência. Os documentos que são recolhidos são a nata do que foi produzido na instituição, são só os documentos de valor secundário. Eu não vou mandar tudo para os arquivos do Poder Judiciário Federal, não vou mandar tudo quanto é documento, eu não vou transferir documento que vai ser eliminado. Não, eles vão só manter aqueles documentos que possuem valor permanente, tudo bem? A mesma coisa para as outras esferas, beleza, pessoal? Não é transferidos, é recolhidos. Esse é o artigo 20 da Lei 8.159 de 91. Anota aí. Questão número 9. A descrição consiste na utilização de instrumentos de pesquisa, objetivando aproximar o pesquisador do conteúdo informacional de seu interesse. Para resolver essa questão, você tem que saber o que é descrição e você tem que saber o que é instrumento de pesquisa. Descrição, uma das 7 funções arquivísticas, o que é? Descrever um documento, pessoal, é você ler o documento e retirar aquelas informações que vão representar aquele documento. Aí você pode fazer uma descrição mais analítica, uma descrição mais detalhada, vai depender aí do seu objetivo, tudo bem? Então, se eu pego um documento e eu descrevo aquele documento, é como se eu estivesse tirando um raio-x ali daquelas informações. E aí, quando eu descrevo, eu faço o que com essa descrição? Normalmente, pessoal, a descrição ela vai produzir instrumentos de pesquisa. Então, eu descrevo um conjunto documental aí de uma forma mais geral. Aí eu vou registrar aquelas informações no instrumento de pesquisa. E esse instrumento de pesquisa, ele vai ser ali disponibilizado para quem? Para o interessado, para o pesquisador. Então ele chega lá querendo saber alguma coisa sobre o conjunto documental. Só que ele não sabe bem o que ele quer. Ele quer saber da instituição em si, ele quer saber tudo da instituição, mas saber o que da instituição? Aí tem um instrumento de pesquisa que foi elaborado a partir da descrição, né, que vai guiar ali o interessado para encontrar aquele documento que nem ele mesmo sabe se existe ou não, tudo bem? Então, a descrição ela é prévia à produção dos instrumentos de pesquisa. Eu aplico a descrição para produzir instrumentos de pesquisa. Dito isso, vamos voltar para a questão. A descrição consiste na utilização de instrumentos de pesquisa? Não. A descrição vai produzir os instrumentos de pesquisa. Então, ela não utiliza instrumentos de pesquisa. Ela produz instrumentos de pesquisa. Eles só são criados porque houve uma descrição anterior, tudo bem? Então, aí a questão está incorreta. Se tivesse escrito assim, a descrição é um pré-requisito, né, para a produção de instrumentos de pesquisa que objetivam aproximar o pesquisador do conteúdo informacional do seu interesse, estaria correto, mas não foi assim que o examinador colocou, então questão incorreta. Questão número 10, pessoal, não vou ler esse título enorme, esse enunciado enorme para vocês, depois se vocês quiserem, vocês podem pausar e dar uma lida, mas enfim, não é tão útil também, vamos lá. A classificação fundamenta-se basicamente na interpretação dos documentos, mas isso não determina que todos os documentos para ou sobre uma pessoa, assunto ou acontecimento devem estar classificados sobre o mesmo título e arquivados juntos. Pessoal, ele falou que a classificação fundamenta-se basicamente na interpretação dos documentos. Com certeza, quando eu classifico, quer dizer que eu li o documento ali, entendi
a qual função, a qual atividade, né, a que conteúdo aquele documento faz referência. Tá super certo até agora. Aí, pessoal, ele fala, continua, né, falando assim, mas nem por isso, né, os documentos de, para ou sobre uma pessoa, né, que tem aquele mesmo assunto sobre aquela pessoa ou acontecimento relacionado àquela pessoa, nem por isso esses documentos eles devem ser classificados sobre o mesmo título e arquivados juntos. Pessoal, tá incorreto. Você sabe por quê? Os documentos de, para, sobre uma pessoa, assunto ou acontecimento, eles são chamados de dossiês. Então, eles são classificados com o mesmo título e eles são arquivados juntos, sim. Por exemplo, quando você tomar posse lá na Polícia Federal, o seu termo de posse, os documentos que você teve que entregar para poder tomar posse, tudo isso vai formar o seu dossiê funcional. Todos aqueles documentos, eles vão fazer referência a você enquanto policial federal. Professora, amém, pelo amor de Deus. Sim, pessoal, vamos ter fé, vai dar certo. Vou receber um monte de mensagens aí. O que eu mais vou ter é amigo policial federal. Olha que nojo que eu vou ficar. Ah, não. Fala sério. Enfim, vocês vão ter os seus dossiês lá na Polícia Federal, pessoal. E eles vão ser classificados sob o mesmo título e arquivados juntos, porque eles são dossiês. Então, ele começou correto aqui, né, falando que a classificação se baseia na interpretação do documento, mas ele colocou ali uma jogada, né, o conceito do dossiê, que talvez fizesse você titubear se você não soubesse o que é um dossiê, mas é exatamente o conceito de dossiê, por isso que a questão está incorreta. Questão número 11, tá acabando, eu já vou comer a minha torta de maçã aqui. A classificação de documentos de arquivo deve embasar-se na estrutura organizacional? Quanto mais se aproximar dessa estrutura, mais fácil ficará a sua operacionalização? Pessoal, a classificação de documentos, ela pode se basear na estrutura organizacional, ela pode se basear na função dos documentos, na função das instituições, nas atividades da instituição, ou ela pode se basear num assunto. Em relação à organização, né, a se basear no organograma da instituição, na estrutura da instituição, isso não é recomendável. Por quê? A estrutura é extremamente mutável. Se eu baseio a minha classificação na estrutura, quer dizer que a todo momento aquilo ali pode mudar. E isso não é bom para a classificação. A gente tem que ter uma classificação o mais sólida possível para poder perpetuar, né, os mesmos códigos aplicados naqueles documentos ao longo do tempo. Já em relação às funções e às atividades, é mais bacana a gente classificar. Por quê? Porque as funções e as atividades, pessoal, apesar delas poderem mudar também, a gente tem ali uma maleabilidade maior. Se surgir uma nova atividade, eu acrescento lá no meu plano de classificação aquela nova função, aquela nova atividade. Se essa atividade foi suprimida, eu retiro do meu plano de classificação. Se ela foi alterada, eu altero. Então é algo mais maleável do que uma estrutura organizacional, do que a retirada, a inclusão, a mudança, né, de hierárquica, né, dos setores de trabalho. Então, por isso que a gente opta ali pela classificação de acordo com a função do documento e não de acordo com a função da instituição, com as funções, as atividades da instituição e não de acordo com a estrutura organizacional, tudo bem? Então, a classificação de documentos de arquivo deve embasar-se na estrutura organizacional? Não é recomendado, tem que se basear nas atividades e nas funções institucionais, tudo bem? Questão número 12. Última, o estudo da estrutura formal dos documentos é essencial para o trabalho do arquivista quando este realiza análise tipológica? Pessoal, estrutura formal e análise tipológica. Vocês sabem, você que é meu aluno de direção, sabe muito bem que a gente tem, né, no nosso edital aí de escrivão da Polícia Federal, nós temos o conteúdo análise tipológica de documentos de arquivo sendo cobrado. Aí lá no nosso curso, quando você chega nessa parte, você vai ver que tá escrito assim no título, análise tipológica e diplomática de documentos de arquivo. Aí você já logo manda uma mensagem para a professora, né? Professora, só caiu análise tipológica no meu edital. Por que é que eu estou estudando análise diplomática? Pessoal, porque ele vai fazer isso aqui que ele fez, ó.
Ele vai falar a respeito da tipologia documental e vai te cobrar um conceito da análise diplomática. Para resolver essa questão, você teria que saber um pouco de análise diplomática. Então, lá no nosso curso, nós aprendemos tanto a análise diplomática quanto a análise tipológica, mesmo sabendo que o seu edital cobrou somente a análise tipológica. Porque eu sei, pela minha experiência, que ele vai cobrar as duas análises, comparando-as, e você vai ter que ter subsídios das duas análises para poder resolver esse tipo de questão. Tudo bem? Então, se você ainda não é meu aluno, pelo amor de Deus, dá tempo demais de resolver todo o curso, dá tempo de chegar na prova super competitivo em termos de arquivologia, tudo bem? Vamos correr atrás, pessoal. O estudo da estrutura formal de documentos, pessoal, a gente vê onde? A gente vê na análise diplomática. A análise diplomática, ela vai analisar os elementos crus daquele documento, a estrutura formal do documento, aqueles elementos que a gente bate o olho e vê. Para que ela vai analisar isso? Para verificar a autenticidade daquele documento. Então, ela vai olhar para a espécie documental, ofício, memorando, contrato, relatório, ela vai olhar para a data, ela vai olhar para o título, ela vai olhar para o preâmbulo, a depender do documento, né? Ela vai olhar para aqueles elementos ali crus, que só levam em consideração o que está ali para identificar se aquele documento é autêntico ou não. Já a análise tipológica, ela vai levar em consideração, além disso, o contexto de criação dos documentos, a proveniência dos documentos, as funções, as atividades da instituição. Ela vai elevar a análise para verificação da autenticidade do documento. Ela vai analisar todo o contexto de produção documental para ver se aquele documento é autêntico ou não. Então, quando ele fala que o estudo da estrutura formal do documento é essencial para o trabalho do arquivista quando este realiza a análise tipológica, a gente tem uma questão incorreta também, porque o estudo da estrutura formal, ele não é feito a partir da análise tipológica, ele é feito a partir da análise diplomática, que só analisa aqueles elementos crus dos documentos para identificar a autenticidade do documento. Tudo bem? Sim, todas as questões estão incorretas, né, com exceção da questão número 1, que é a letra A. Sim, fiz de propósito, sim, é para você aprender. Não brigue comigo. Professora, eu não acredito que você fez isso de novo. Fiz, gente, porque eu preciso que vocês confiem em vocês mesmos. Vocês têm que confiar no conhecimento que vocês adquiriram. Se você olha uma questão dessa aqui, você estudou análise diplomática e análise tipológica comigo lá na Direção Concurso. Você estudou o meu curso. A primeira coisa que eu falo para você em relação à diferença entre as duas é que uma analisa a estrutura formal dos documentos e a outra vai levar em consideração a função, as atividades. Então, quando você olha uma questão dessa aqui, você tem que marcar como incorreta. Aí você vai pensar, professora, mas eu não posso marcar como incorreta porque todas as outras estão incorretas. Não é possível que essa aqui vai estar incorreta de novo. Sim, é possível, porque o que você tem que olhar não são as questões anteriores, não é o gabarito das questões anteriores, e sim o que você analisou aqui em relação à pergunta que o examinador te fez. Então não tem dessa, pessoal, não tem dessa mesmo, não caia nesse tipo de coisa. Confia no seu conhecimento ao longo do tempo aí, confia no que você vem construindo, no que você gravou aí na sua cabeça, nas ligações que você tem feito aí no seu cérebro, tudo bem? Não tem por que pensar de outra forma, eu fiz de propósito mesmo. Pessoal, esse foi o nosso último simulado. Eu espero que você tenha ido bem, do coração mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado esses 4 simulados. Se você não fez os outros, vai no meu Instagram, baixa o link de cada um, resolve os simulados, vem aqui, assiste as resoluções. É tão detalhada quanto essa, a gente tem aí mais de 1 hora, né, de vídeo, então é para te passar conteúdo mesmo. Se essa é a sua única fonte de estudo, tenha certeza que eu te passei várias informações importantes aqui, que vão permitir com que você faça outras questões, Então, acho que é uma boa oportunidade, assim, para poder estudar. Não tem desculpa, pessoal. Quem quer, corre atrás. Tem muito conteúdo bacana aqui. Vou continuar fazendo outras análises para vocês. O pessoal tá pedindo Lei 12.527 de 2011. Tô querendo também fazer a última prova da Polícia Federal, né? Vou comentar as questões em vídeo para você. Eu acho bacana, né? Porque, enfim, é bom, né, a gente ter, assim, de uma forma muito minuciosa, né, todos os elementos que o examinador levou em consideração para construir a prova anterior. Então, por mais que a gente tenha um edital diferenciado, a gente vai resolver outra prova em vídeo aqui no YouTube também, para que você possa ver ali como é que ele se comportou diante daquele edital passado, tudo bem?
Bom, é isso aí, continue me acompanhando. Se vocês quiserem, coloquem os resultados aqui embaixo. Pode me falar lá no Instagram também como é que vocês saíram. Espero que vocês tenham saído bem. Se não foi bem, se vocês erraram as questões, não se preocupem, é assim mesmo, a hora de errar é essa. Assista o vídeo novamente, vê qual é o ponto que cada questão está errando e bola pra frente, tudo bem? Quando cair outras questões, por exemplo, que fala que a estrutura formal faz referência à análise tipológica e não à análise diplomática, você já vai marcar errado, porque você já fez uma questão parecida, tudo bem? Então, muito obrigada por ter acompanhado todos os simulados até aqui. Espero que vocês tenham gostado, eu fiz de coração mesmo. Acho muito importante a gente ter essa troca. Vou continuar te acompanhando até o final. Não esquece de me seguir lá no Instagram, ativa o sininho aqui no YouTube e se inscreve no meu canal também para não perder nenhum conteúdo que eu venha a disponibilizar aqui para sua prova da PF, tá bom? Que já tá chegando, hein, pessoal? Já tá chegando. Não vai ser adiada não, pelo amor de Deus, não vai ser adiada. Professora, vai ser adiada sim. Não, gente, não vai não. Dessa vez vai. Vamos lá. Vamos ter fé e vamos continuar seguindo aí no propósito. Um abraço, até a próxima e bons estudos para todo mundo.